Amílio, você acha que, eventualmente, uma eventual como que diz a saída, deu um branco, uma eventual saída de um ministro, né? Qual é a solução para o Supremo? O eventual impeachment, digamos assim, né, de um ministro do STF, poderia, de alguma forma, mudar o comportamento da corte? 2 minutos, Amir, porque senão a gente não consegue cumprir aqui o roteiro. Vai lá, por favor. Esse é um tema melindroso, é um tema, vamos dizer assim, que realmente caiu hoje na boca do povo, porque há excessos. O poder do Supremo é o último na interpretação da lei. É ele que dá a última forma, a compreensão, a extensão da lei. E ele, evidentemente, ele tem que levar isso com muita seriedade, de maneira sisuda. Então, na medida que entrou a televisão no Supremo, virou uma esculhambação. Essa que é a verdade, numa linguagem bem direta. É porque há um concurso de vaidades, há posturas que se tomam. Por isso que a gente sempre, na edificação tanto da lei, se dá os prazos, o tempo para refletir, para não ser uma coisa soldada. E os prazos também do julgamento, do judiciário, do processo, ele tem exatamente esses espaços temporais para que se faça uma coisa realmente séria. Interpretar a lei é um compromisso maior do Poder Judiciário. E o que a gente sente que há uma tentativa aqui de legislar, outra hora do Poder Executivo também, legislar, do Poder Legislativo julgar, quer dizer, são tarefas diferentes. Na divisão dos poderes, da teoria de Montesquieu, quer dizer, é preciso ter o poder segurando o poder, para que nenhum faça excessos, né? Mas aqui não. Aqui se criou instâncias fechadas e cada um dos 3 poderes obra do jeito que quer. Isso é obrar no sentido de fazer, né? Bem entendido. Então, o que eu queria aqui deixar muito claro, que nós extrapolamos todos esses limites constitucionais, esses limites da tradição histórica do direito, que não é o Brasil que inventou, isso, vamos dizer assim, Rui denuncia as mazelas, por exemplo, de Portugal, do direito reinal ainda. Então, meus amigos, nós temos que realmente refazer. Não é uma constituinte, mas, sobretudo, eu acho que tem que disciplinar. E, para mim, eu tenho uma visão que o poder, o mandato, deveria ser o instrumento outorgado aos ministros do Supremo Tribunal. Muito bem, muito obrigado, Amir. 2 minutos para o Josinélio aí. Por favor, Josimel, 2 minutos na tela. Sim, foi. Mas aqui a antiguidade é posto, né? Então, vamos lá, Josinélio, 2 minutos. Não há velhice. Eu acho que os ministros do Supremo deixam claro nesse momento que a Constituição de 88 ela demonstrou fragilidade, Cícero. Por quê? Você tem ministros que se tornaram intocáveis. Um dia desse era a direita brigando contra os ministros por causa de fatos claros. Por exemplo, eles criaram confusão no país, mandatos eternos, a vaidade. Essas pessoas deixaram, os ministros do Supremo, eles deixaram de pensar no que o povo pensa deles, eles começaram a agir pensando neles, pessoal, e eles não estão para pensar no pessoal, estão para pensar no coletivo e agir no coletivo. Não faz sentido que abra-se um processo, um inquérito dentro do Supremo, porque nenhum tribunal pode abrir inquérito. E aí você vê o Supremo abrir um inquérito. Eles abriram um inquérito que já tem 6 anos. E esse inquérito parece que vai ficar ad eterno lá. É um inquérito que não tem fim para calar a boca de qualquer um que vai contra ele. Não faz sentido isso, gente. Ninguém está acima da lei. A Constituição Federal ela é feita para todos os brasileiros e inclusive para os ministros do Supremo. Eles não podem simplesmente mudar entendimento porque agora eles gostam disso, quem está no poder são pessoas dele, eles defendem isso. De repente mudou a gente que está no poder, eles mudam o entendimento. É isso que está acontecendo no Brasil. Então, nesse momento,
nós precisamos pensar, sim, o posicionamento dos ministros e, inclusive, colocar eles no lugar. Nesse momento da história, a Constituição Federal deixou claro que nós precisamos avaliar até que ponto temos que apertar aqui, nós precisamos conceder mandato, nós precisamos pensar como que vamos instituir ministros, porque esses ministros que estão aí hoje é uma vergonha para o judiciário do Brasil. Muito bem. Infelizmente, Cícero. Obrigado, Josnélio. 2 minutos, Edson, por gentileza, sua vez. Olha, eu tenho uma visão um tanto quanto diferente do meu amigo Amirlando. O Amir fala que o responsável por tudo isso foi a televisão ou as sessões do tribunal serem abertas, né? E divulgadas na mídia. Eu já digo o contrário. O que leva a essa discussão sobre o Supremo Tribunal Federal é exatamente esse princípio da transparência. E a televisão mostra exatamente isso, porque as coisas são feitas de forma clara, aberta, e nós, população, podemos discutir os atos dos ministros. Agora, infelizmente, no Brasil hoje, no Brasil polarizado, a decisão dos ministros passa a ser discutida igual torcida de futebol. A gente não avalia mais a decisão como um ato de introspecção do próprio ministro, de crença do próprio ministro, de credo do próprio ministro naquilo que ele avaliou de um determinado processo. Qualquer decisão, seja de ministro A ou B, a gente que está de fora como torcedor diz, olha, esse agiu a meu favor, ou esse agiu contra. A gente não dá a oportunidade para que o ministro exerça sua atividade de forma de acordo com a sua própria consciência. Né? Então, o processo, ele é criado, ele é instigado para atuar na convicção do juízo. E cada juiz tem a sua própria convicção e essa convicção deve ser respeitada nas suas decisões. E aquele que não for atendido no seu pleito, né, deve se socorrer dos recursos cabíveis. É muito simples bem. Assim. Obrigado, Edson. 2 minutos agora para o Moisés encerrar o ciclo de debates. Vai lá, Moisés. Olha só, pessoal, é tão escandaloso que o STF vem fazendo, as relações promíscuas. Olha só, veja quem é o STF. Mostre quantas prisões de altos bandidos dessa nação o STF efetuou. As pessoas que mais perturbam essa nação, o que o STF fez para combater o crime? Pelo contrário, quando acontece o crime no Rio de Janeiro, o ministro Alexandre de Moraes vai lá, conversa com o governador, e o que acontece com o governador que tinha mais 10 operações? Parar as operações. Sabe, não existe um apoio do STF contra a bandidagem em favor do povo, não tem quase nada ou nada. A revista The Economist, se esse for o nome mesmo internacional, hoje ela faz uma matéria batendo nos ministros, mostrando a fragilidade dos ministros. Não há uma contenção, uma responsabilidade de ministro de se afastar de festinhas, de palestras, de resorts, de viagens. Não há nada. Os ministros apenas não têm limite. Nessa nação existe supercategoria, superpoderes. E essas categorias e esses superpoderes estão na mão dos ministros. Eles não respeitam a toga, eles não respeitam a cadeira que eles foram investidos. Combate a zero. Se gabaram de jogar a senhoria na cadeia, cidadãos de bem, idosas, pessoas honestas, sem passagem pela polícia, jogaram a chave fora e se gabam disso. Esses são os ministros, os atuais ministros. Aproveitando meus outros 30 segundos, eu quero falar com você que é patriota. Dia 1º estaremos lá no Espaço Alternativo. Vá lá, se faça presente, tire meia hora, leve a sua camisa, leve um cartaz, vamos nos unirmos, vamos falar sobre anistia, vamos falar sobre esse pedágio que está tirando o nosso sossego aqui em Rondônia, vamos falar de várias pautas e eu conto com cada um de vocês, independente de quantidade de pessoas importantes, é a presença de cada um dos patriotas de Porto Velho.